A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu queria hoje falar com você sobre o que Marx pensava da religião. Na verdade, o que eu quero mostrar para você é que, na ideia marxista, a religião ela é uma ilusão, ou seja, ela é uma mentira, e ela faz um mal à sociedade. Então é por isso que os países que adotaram o sistema político inspirados nas ideias de Marx, eles, na verdade, combateram a religião, porque para eles a religião faz um mal para a sociedade. Né? Eu quero fazer uma introdução, né, que já foi feita, quero falar um pouquinho do Marx, falar da ideia que ele tem da religião e depois refutar a ideia que Marx tem da religião. Bom, Marx foi um filósofo alemão. Ele viveu na Alemanha, ele estudou filosofia e direito. Seus pais eram judeus, inclusive seu pai abandonou o judaísmo para se tornar cristão por motivos profissionais, porque senão não poderia exercer o direito. E Marx, ele se tornou, né, ateu e comunista. Ele vai ser o pai do comunismo. As suas ideias não foram bem aceitas na Alemanha, né? Ele foi jornalista, então ele mudou para a Inglaterra, onde ele viveu uma vida muito pobre, conheceu seu amigo Engels, que na verdade o ajudava muito financeiramente, e ele morreu nesse país na pobreza, defendendo, né, as ideias comunistas, defendendo uma revolução dos trabalhadores. Ele é também, né, um sociólogo, ele foi um grande crítico do sistema capitalista. Uma de suas principais obras é O Capital, e ele escreveu diversas outras obras, algumas em parceria com esse seu amigo. Nenhum dos dois pertenceu à classe trabalhadora, né? Engels era de família rica, seu pai era empresário, né? E Marx, o seu pai era advogado. Bom, o que Marx pensava da religião? Bom, nós vamos entender como que Marx analisou o sistema capitalista. Para Marx, no sistema capitalista, nós temos duas classes fundamentais, que é, na verdade, o capitalista ou o burguês, que detém os meios de produção, é o dono de uma fábrica, de uma grande fazenda, que pode produzir um produto e tirar lucro dele. E você tem o proletariado ou o trabalhador que não tem os meios de produção, tem que vender sua força de trabalho. Então, quando ele vende a sua força de trabalho, ele é explorado. Então, Marx acreditava que essa exploração promovida pelo capitalismo, ela era tão terrível que ia levar os trabalhadores a se unirem e promover um novo Estado onde não haveria classe, onde tudo seria de todos, onde o Estado seria dono de tudo. Né? Ele previa até a abolição, na verdade, do Estado. Na verdade, essa profecia, entre aspas, que ele fez não se cumpriu, porque Marx também ignorou que o capitalismo ia conceder direitos ao trabalhador. Né? Então, você que trabalha, a pessoa que trabalha num país como os Estados Unidos tem um salário bom, tem vários direitos. Então, essa revolta não aconteceu da maneira como ele preveu. Né? E aí o Marx acredita, ele era ateu, é importante nós falarmos isso, ele acreditava que Deus não existe. Bom, se Deus não existe, por que as pessoas falam em Deus, pensam em Deus? Então Marx acreditava que a religião no capitalismo, ela é na verdade uma ilusão da classe explorada. Por ser explorada, por não ter uma vida plena material, eles criaram essa fuga de imaginar um mundo futuro onde vão ser recompensados. Então, a religião, ele chamou, né, de o ópio do povo, que seria uma droga, um anestésico, ela faz com que a pessoa ignore que está sendo explorada e não tente mudar o sistema político em que ela vive. Então, ele vê a religião como algo ruim, porque a religião impede o trabalhador de enxergar a sua exploração e de lutar contra ela. Ele vê a religião como uma forma que ajuda a classe exploradora a manter-se explorando, certo? Então, por isso que nos países onde se adotou as ideias comunistas, a fé cristã foi combatida, né? Isso acontece na China, isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em Cuba,
em todos os países que adotam o sistema comunista. Por quê? Porque eles têm uma ideia de que a religião faz um mal para a sociedade, ela de certa forma ajuda a impedir a revolução dos trabalhadores. Tá certo? Bom, então, irmãos, o que a Bíblia diz sobre vida após a morte? O Marx era materialista, acreditava que a matéria é a única realidade, não existe um mundo futuro, não existe o céu, não existe inferno, só existe essa vida aqui e nós temos que lutar para que ela seja melhor, sem exploração. Bom, não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós não podemos acreditar que morreu, acabou. Paulo fala que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala, ele defende a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque no 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver Paulo defendendo que os mortos ressuscitam. Então a Bíblia ensina que a nossa realidade não é só a matéria, existe o Espírito. O nosso Senhor Jesus falou que um dia os mortos vão ressuscitar. Na parábola do rico e do Lázaro, o nosso Senhor Jesus ele ensinou que existe consciência após a morte. Um morreu, estava condenado e sentia tormento, o outro morreu e estava descansando no seio de Abraão. Amém? Então vamos ver Mateus capítulo 10, o versículo 28. Mateus capítulo 10, o versículo 28, a palavra de Deus diz assim. Mateus, pegue sua Bíblia e vamos ler comigo. Mateus capítulo 10, o versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então veja que a concepção materialista ela é oposta à palavra de Deus. Então, irmão, o que eu quero mostrar para você é como que você vai defender uma ideia política que é contrária à sua fé, contrária àquilo que a palavra de Deus prega. Então a palavra de Deus ensina que o homem não é só matéria, o homem tem um espírito que sobrevive à morte. Aliás, o Senhor Jesus foi confrontado no seu ministério com aqueles que acreditavam que o corpo é a única realidade. Eram os saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles trouxeram a seguinte pergunta para Jesus: uma mulher casou 7 vezes, quem vai ser o marido dela no reino dos céus? Eles achavam que assim estavam colocando Jesus numa saia justa, mostrando que não existe ressurreição. E o nosso Senhor Jesus respondeu: Deus é Deus de vivos. Por que Deus fala de Abraão, de Isaac e Jacó? Porque eles estão vivos. Para Deus, eles estão vivos. E o Senhor disse assim: o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, a concepção materialista adotada por Marx, ela é contrária à palavra de Deus. Eu queria também refutar a ideia de que a religião é uma ilusão criada pelo homem. A fé cristã, ela não é uma ilusão. A fé cristã, ela é produto de uma revelação, ou seja, Deus se revelou ao homem. Nós não inventamos o Deus que nós cremos. Nós recebemos por revelação dos profetas que falavam em nome de Deus no Antigo Testamento e, por último, por Jesus Cristo, que é a encarnação de Deus, que é o próprio Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Já pensou se a gente fosse inventar um Deus como ele é, um Deus invisível, eterno? A nossa mente não alcança, né? Ele não é produto da mente humana, ele é produto da revelação. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1, diz assim, carta aos Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha que maravilha! Então Deus tem se revelado ao homem. A fé cristã não está baseada em mentiras. Os historiadores comprovam que existiu Jesus, o contexto histórico da Bíblia é verdadeiro, né? Os lugares que a Bíblia cita existem. A Bíblia é um livro bem documentado, você tem muitas cópias manuscritas dos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Essas cópias elas foram produzidas em lugares diferentes, em épocas diferentes. Então, se a Bíblia tivesse sido alterada,
certamente teria como perceber isso. E, na verdade, o que a gente vê nos manuscritos é o contrário, que o texto que nós temos condiz com o original. Né? Então, a Bíblia tem comprovação. É evidente que os historiadores reconhecem que Jesus existiu, agora eles não acreditam em milagre. A nossa época, ela é uma época que não aceita o sobrenatural. Então, eles acham que, quando fala da ressurreição, eles acham que os discípulos deram uma enfeitada na história de Jesus, né? Mas que Jesus existiu, isso é comprovado. Então você não está crendo numa ilusão, em algo inventado por homens, você está crendo em algo que Deus lá do céu nos deu. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre isso que eu falei. Vamos orar para que Deus nos abençoe e possamos ser coerentes com a nossa fé, né? Não vamos ser cristãos na igreja e na política defender algo que é contrário à fé cristã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por essa palavra, fala ao coração do teu povo, continua nos abençoando, Pai amado, possamos defender aquilo que a tua palavra prega, que os mortos vão ressuscitar, vão ser julgados por ti, Senhor, e defender que a fé cristã não é uma ilusão, mas é uma revelação dada por ti, Senhor. Continua colocando fé no nosso coração, que nós possamos orar, ler a tua palavra, para que a nossa fé seja fortalecida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo áudio.